eu tô na área nessa quarta-feira maravilhosa, com excelentes jogos, tá? Inter de Milão e Milan, Real Madrid contra o Getafe, Libertad contra o São Paulo. Aí nós temos Libertadores e Sul-Americana, né, com o Atlético Bucaramanga contra o Fortaleza, Vitória, Atlético Mineiro, Independiente e River Plate, Fluminense, aí Arsenal, Estudiantes e Botafogo. Cara, tem muitos jogos aqui para eu poder analisar para vocês. Eu vou estar analisando aqui detalhadamente, trazendo o meu planejamento do dia, tá? Trazendo para vocês os melhores mercados para atuar nesses jogos, seja no ao vivo, seja no pré-jogo. Então esse vídeo é para poder realmente ajudar vocês, tá? Ajudar vocês. Então deixa o like, curte o vídeo, né? Se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. A partir do momento que você curte, o YouTube começa a entregar para mais pessoas, né? E eu tenho certeza que esses vídeos eles vão ajudar muita gente, tá? Eles vão ajudar muita gente. E no final aqui desse vídeo, eu vou deixar uma recomendação para você de um vídeo que eu postei mostrando uma das minhas estratégias que eu aplico no ao vivo, tá? Assista esse vídeo porque vai te ajudar também a aplicar aqui nessa quarta-feira, beleza? Vamos lá. O único favorito, grande favorito assim do dia, né, na minha opinião, é o Atlético Bilbao, que vai enfrentar o Las Palmas. O Atlético Bilbao está na briga aqui por Champions, né? Hoje está numa posição até mais confortável, o Atlético Bilbao, porque está com 57 pontos, né? Ou seja, o Real Betis, que está aqui na sexta colocação, está com 51, são 6 pontos de diferença entre eles. Lembrando que a La Liga, pelo coeficiente dos times, né, do ranking da UEFA, aumentou uma vaga, né? Assim como na Premier League já tinha aumentado de 4 para 5 vagas de Champions, a La Liga também aumentou de 4 para 5 vagas de Champions nessa temporada, tá? Então, serão 5 times que vão à Champions League, que vão se classificar na Champions League. Então, como aumentou, tava uma briga muito boa entre Villarreal e Bilbao, né? Se o Villarreal vencer o jogo que falta aqui, que está com 31 jogos, vai para 55, então ficaria só 2 pontos aqui de diferença. E tava muito massa essa briga, né? Porque era uma vaga. Só que como aumentou, aí obviamente que aumentou a probabilidade, porque o sexto colocado, que é o Betis, está com 6 pontos de diferença. Então, óbvio que é uma boa vantagem. Só que não pode vacilar o Atlético Bilbao, porque são 38 rodadas, ou seja, faltam 5 rodadas. Não pode vacilar, porque se vacilar, o Betis está embaladíssimo, tá? O Betis está embaladíssimo. Vai enfrentar um adversário fraco, que é o Las Palmas, só que o Las Palmas também está brigando para não ser rebaixado, aqui com o Alavés e com o próprio Leganés, né? O Valladolid é o único já rebaixado. Então, Leganés, Alavés e Las Palmas. E eu coloco até o próprio Girona, né, que caiu muito nessa temporada, tá na briga aqui para não ser rebaixado. Então, promessa de um jogo bom, um jogo dinâmico, só que, cara, eu vejo o Atlético Bilbao favorito. O Nico Williams pode ser que fique de fora, né, desse jogo, mas o Iñaki Williams vai estar a campo, não jogou contra o Real Madrid, ficou no banco, mas aqui deve jogar. E o Nico estava com a lesão na coxa, eu não tenho certeza se ele vai para esse jogo. Mas o fato de ser um jogo em casa, eu vejo um favoritismo grande aqui do Bilbao e vejo o Bilbao saindo com a vitória, tá? É uma vitória que eu estarei de olho, estarei utilizando, tá pagando em 36, você pode utilizar no pré-jogo, vocês podem esperar no ao vivo, porque aqui o Bilbao é superior em todos os aspectos em relação ao Las Palmas. Apesar do Las Palmas estar complicando, né, os seus jogos contra os adversários, inclusive vem de uma grande vitória contra o Atlético de Madrid. Só que o fato de jogar fora de casa e contra esse Bilbao, que é um time que se defende muito bem, né, e que está atacando muito bem, que controla muito bem o jogo, eu vejo muito difícil não sair com essa vitória. Para mim, se não vencer o Bilbao aqui, vai ser uma zebra muito grande, tá? Outro favorito que eu listei aqui, só que jogando fora de casa, é o Al-Qadsiya, né, que é o time do Aubameyang, tá, galera? Cara, os caras vêm jogando muito bem, vem embalado, só que vai jogar fora de casa. O fato de jogar fora de casa na Liga Saudita, inclusive eu comentei nas análises da terça-feira, né? Teve o jogo do Al Nassr e do Al Ahly. Ainda não, eu tô gravando esse vídeo, ainda não aconteceu esses dois jogos, mas a Liga Saudita eu costumo levar pro ao vivo, atuar no ao vivo, tá? Porque são equipes que o ataque é muito forte, só que defensivamente são times frágeis, são times que se expõem bastante. Então por isso que eu costumo atuar no ao vivo ao invés do pré-jogo. Então aqui é a mesma coisa, coloca um favoritismo para o time do Aubameyang, tá? Até porque tá brigando por uma classificação, ó, inclusive tá aqui na quinta colocação com 55 pontos.
o Al Ahly está com 55, o Al Nassr está com 57. Ou seja, muito equilibrado buscando essa terceira colocação, que é uma vaga de Champions League, tá? E eles têm totais condições para isso. O Al-Khalej é um time que não briga mais por nada, nem para cair, nem por alguma competição aqui de Champions, tá? Então, esse time do Aubameyang tem tudo para poder vencer. É a melhor defesa quando a gente olha esses times daqui da parte de cima da tabela, tem a melhor defesa com 25 gols sofridos apenas. Então é um time muito forte também ofensivamente, né, com Quiones, com Aubameyang. Então acredito que sai com a vitória, só que leva para ao vivo para você validar em campo, beleza? Para você validar em campo primeiro. E eles vêm de uma grande vitória, né, velho? Eles vêm de uma vitória contra o Al Nassr por 2-1, tá? Uma baita vitória aqui contra o Al Nassr, beleza? Jogos com gols, teremos Celta de Vigo e Villarreal. Cara, os jogos do Villarreal eu sempre estou de olho no mercado de gols, inclusive no final de semana eu comentei com vocês, né, o jogo do Villarreal, e nós apostamos também no mercado de gols contra a Real Sociedade. O jogo acabou 2-2, tivemos Green e aqui novamente, tá? A média de gols dos dois times, 1,6 gols marcados, o Villarreal com um gol sofrido, né, de média, e o Celta de Vigo com 1,4 gols sofridos. 80% dos últimos 10 jogos do Celta de Vigo aconteceu over 1,5 e 70% dos jogos do Villarreal. Tá? Então vale a pena estar de olho nesse over 1,5 para combinar em uma dupla. É interessante esse over 1,5, beleza? E outro jogo que eu listei aqui para gols foi o jogo do Huracan contra o América de Cali. Por quê? Cara, a odds está simplesmente excelente, pagando 1,50 para o over 1,5. Cara, na maioria dos jogos, tirando ali o Campeonato Argentino, mas na maioria dos jogos que está pagando acima de 1,5, eu vou estar pagando em 50, eu vou estar a favor, porque a probabilidade disso acontecer é muito alta. Óbvio que tem cada caso, cada jogo é um caso ali, você tem que avaliar todos os cenários, todos os pontos, né? Como, por exemplo, no Campeonato Argentino, já sei que é um campeonato para under, a Série B, muitos dos jogos são para under, né? Então tem alguns times ali que dá para a gente trabalhar o mercado de gols, mesma coisa no Brasileirão, e a mesma coisa aqui na competição da Sul-Americana. Só que como a gente para olhar, o Huracan tem uma média de 2 gols marcados e o América de Cali de 1,3, tá? 80% dos últimos 10 jogos, ou seja, 8 dos últimos 10 jogos das duas equipes aconteceu o over 1,5. Principalmente quando a gente olha os jogos aqui na Sul-Americana, né? O América de Cali enfrentou o Racing de Montevideo no Uruguai e venceu por 3-1. Depois enfrentou o Corinthians e empatou por 1-1, né? Teve gol anulado, mereceu até vencer esse jogo do Corinthians, tá? O Corinthians que entrou com um time misto. Mas os dois jogos teve pelo menos 2 gols. E eles marcaram gols nos dois jogos, né? O Huracan também, né? O Huracan enfrentou o Corinthians fora de casa, venceu por 2-1. Depois pegou o Racing de Montevideo, meteu 5 gols. E o Huracan é um dos melhores times do Campeonato Argentino, tá? Está 10 jogos aí, ó, sem perder no Campeonato Argentino e na maioria dos jogos marcando gol. Só teve aqui contra o Banfield, né, que não marcou gol, e teve só contra o Banfield que eles não conseguiram marcar. Então eu vejo uma probabilidade muito alta porque nós temos dois bons ataques. O América de Cali é o líder do campeonato colombiano, se não me engano, até onde eu olhei era o líder. Pode ser que tenha perdido, não tenho essa informação aqui, mas é um dos melhores times do campeonato colombiano e o Huracan também, tá? Então vale a pena estar de olho nesse mercado de over 1,5. E vitória é realmente para levar para o ao vivo aqui, não dá para confiar muito não, tá? Aí continuando aqui, nós temos um jogo que eu considero ser um jogo muito bom para escanteios, que é o jogo do Arsenal, né? O Arsenal para ter mais cantos é uma aposta que eu faço toda a rodada, né, da Premier League. O Arsenal para ter mais cantos, ainda mais quando joga dentro de casa, é um padrão que a gente tem utilizado, né, e tem acontecido com regularidade. Então recomendo aqui para vocês já sabem, né, esse padrão. A vitória do Arsenal, eu recomendo levar para o ao vivo, não é um jogo fácil, é um jogo duro, complicado. E o Arsenal provavelmente vai estar poupando parte do seu time por conta da Champions League, né, que é a única competição que eles estão vivos. O Liverpool já é campeão da Premier League, então tem que ter cuidado em relação a estar a favor do Arsenal, da vitória do Arsenal. Mas em mais escanteios é bem interessante porque é um time que controla muito as partidas, né? Não dá a bola para o adversário e ataca muito pelas laterais com seus pontas, o Saka, o Martinelli ou quem quer que esteja, permanece com o mesmo estilo de jogo, tá? E Estudiantes e Botafogo também eu acredito que vai ser um jogo muito bom para escanteios.
porque o Botafogo precisa da vitória, só que vai enfrentar um dos melhores times dessa Libertadores até aqui, né? Um time bem complicado. Vale lembrar que o Estudiantes recebeu como se fosse uma SAF, é proibido SAF na Argentina, mas ele recebeu um investimento muito grande, né? Nessa temporada, fez grandes contratações, ainda é um time que está encaixando, mas eu acredito que vai ser um time bem competitivo esse time do Estudiantes, e é um time que, assim como o Botafogo, gera muitos escanteios, por isso que o mercado de escanteios aqui também dá para trabalhar bastante. O Estudiantes para marcar ali 3, 4 cantos, o Botafogo para marcar também seus 2 cantinhos, vale a pena estar de olho nesse mercado, tá? Agora, vindo aqui para os clássicos, vou começar com o Milan contra a Inter de Milão. O primeiro jogo terminou empatado, né, entre eles, foi 1-1 aqui pela Copa da Itália. Esse é o jogo de volta, tá? No jogo aqui a gente tinha apostado na Inter de Milão o empate, a Inter saiu perdendo, depois buscou o empate, poderia até ter virado o jogo. E aqui agora, na verdade eles jogam no mesmo estádio, né? Só que como o mano de campo vai ser da Inter de Milão, obviamente que o estádio vai estar fervendo mais para a Inter de Milão, a favor da Inter de Milão. E é um time que contra-ataca muito bem, que acaba complicando a vida do Milan, né? Apesar que o Milan nos grandes clássicos e a Inter de Milão nos grandes jogos nessa temporada, nos clássicos na Itália, tem deixado a desejar, né? Por isso que aqui eu gosto de estar de olho novamente no empate com o Inter de Milão no pré-jogo, tá? No ao vivo vocês podem estar de olho no empate anula, mas sempre protegendo em caso de empate. Mas eu vejo a Inter de Milão favorita, tem um time melhor, tá mais entrosado, e principalmente porque se defende melhor. E como é um mata-mata, eu acredito que trabalhar com empate ali vai dar bom, tá? Aqui para a Inter de Milão. Então é um mercado que eu recomendo para vocês. O Real Madrid vai enfrentar o Getafe, né? Cara, o Real Madrid teve muita dificuldade para vencer o Bilbao, por pouco quase se complicou. E o Real Madrid tem tido uma dificuldade muito grande em enfrentar essas equipes que se fecham, né? E o Real Madrid precisa propor jogo. O Real Madrid tem essa dificuldade, ele se sente melhor jogando no contra-ataque quando tem espaço, porque seus jogadores, a maioria deles são jogadores que driblam, que buscam, precisa de campo para poder correr, né? Para imprimir velocidade. São jogadores que têm esse perfil. Vinícius Júnior, o próprio Mbappé, que já volta nessa partida. O Rodrigo é um cara que cadencia mais o jogo. Aí tem o Valverde, é um cara também de explosão. O Bellingham também é um cara de explosão. Então, o Real Madrid se sente mais confortável nos jogos onde os times atacam e eles têm esse contra-ataque, eles têm esse espaço para poder atacar, tá? E não é o caso aqui. O Getafe é o pior time. Até os comentaristas, os correspondentes que eu acompanho, eles sempre comentam, né, que o Getafe ele é totalmente diferente de todos os outros times da La Liga, né? Os outros times jogam futebol, o Getafe joga uma coisa diferente, porque eles falam que o Getafe realmente é um time que se fecha muito bem, que se defende muito bem. E o Real Madrid, como eu falei, tem tido dificuldade contra esses times, tá? Por isso que eu acredito que aqui vai ser um jogo difícil para o Real Madrid, não acredito no jogo fácil. Por isso que se for trabalhar no pré-jogo a favor do Real Madrid, trabalha com empate, tá? Trabalha empate o Real Madrid, sempre usa esse empate, porque vai ser um jogo, tende a ser um jogo complicado, beleza? Inclusive, empate o Real Madrid e empate ou Inter de Milão é uma boa aposta, é uma aposta que eu fiz. E para finalizar aqui, tem o São Paulo, tá? E tem o Bucaramanga. Cara, dá para trabalhar aqui um handicap mais um para o Bucaramanga e um handicap mais um para o São Paulo. O Fortaleza não está jogando bem, está com odds muito alta e não está jogando bem. É um time que está tendo dificuldade em atacar, é um time que é lento, tá? Esse time do Fortaleza. E o Bucaramanga me surpreendeu no jogo contra o Racing, tem um contra-ataque muito bom, né? E é o líder hoje do grupo, tá? Então, empatou com o Colo-Colo na primeira partida, depois de ter feito 3-1, sofreu um empate, né? Vacilou, mas contra o Racing eles foram lá e venceram por 2-1. E me surpreendeu esse time do Bucaramanga, tá? Me surpreendeu muito mesmo. Então, por essa odds estar tão alta, vale a pena a gente trabalhar um handicap mais um aqui para o Bucaramanga, porque em caso de derrota por um gol, a aposta é devolvida. A gente só perde se perder por 2 gols. E o Fortaleza não vem desempenhando um bom futebol para fora de casa conseguir esse resultado. Por mais de 2 gols vencer o Bucaramanga, pelo que os dois vêm apresentando nesse momento. Eu não conhecia o time do Bucaramanga, tá? Eles foram campeões lá da Colômbia, mas eu não conhecia, vim conhecer agora na Libertadores. E o São Paulo a mesma coisa, porque se libertar, apesar do ambiente ser hostil, apesar de, é um time muito chato, o São Paulo é um time que se defende bem, tá? O São Paulo tem seus problemas por conta das lesões e tudo mais, mas é um time que se defende bem, então eu não acredito, eu não vejo o São Paulo perdendo com 2 ou mais gols de diferença,
Por isso que dá para trabalhar também esse handicap mais um. Tem mais qualidade do que esse Libertad, a equipe do São Paulo. E aqui são jogos que eu vou trabalhar no ao vivo, tá? Real Sociedade contra o Alavés, Real Sociedade jogando muito mal, sofrendo muitos gols, não dá para confiar. O Fluminense vai entrar com um time completamente reserva, então também não dá para confiar. Independente Del Valle e River Plate é um jogo equilibradíssimo, vou estar assistindo esse jogo no ao vivo para buscar a melhor opção ali de apostar. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Caracas, só que eu não sei qual time do Atlético Mineiro vai a campo, né? E eu também não conheço o Caracas, eu não assisti ainda nenhum jogo do Caracas, então eu vou assistir esse jogo no ao vivo e ver se vale a pena ou não estar a favor do Atlético Mineiro, né? Que a gente sabe que tem um time melhor. E o Vitória contra o Cerro Largo, a mesma coisa. Eu não conheço esse time do Cerro Largo, então não adianta eu tomar uma decisão aqui em apostar na vitória do Vitória, né? Sem conhecer o adversário. Então é outro jogo que eu vou estar acompanhando no ao vivo e aí buscando a melhor opção aqui para apostar, beleza? Galera, assista o vídeo que eu vou deixar aqui recomendado para você. Tamo junto, que seja uma quarta-feira muito lucrativa para todos nós. Valeu!